Beleza. Boa tarde, pessoal. Quero, por favor, que vocês confirmem via janela de chat aí se vocês estão nos ouvindo. Ótimo, o Matheus já confirmou que sim. Excelente. Muito bem. Aqui quem está falando é o Pedro Silveira. Vocês receberam o convite aí em meu nome para esse webinar. Eu sou gerente de marketing aqui da Cypher. É um grande prazer tê-los na tarde de hoje aí. A gente está aqui com o apoio técnico do Marcos, Márcio Braz, especialista de segurança aqui da Cypher, e o Felipe Pires, especialista de segurança da Trend Micro. Eu tenho alguns recadinhos para passar para vocês antes da gente iniciar a apresentação. Primeiro é que essa apresentação está sendo gravada, então a gente vai ter, após o evento, aí, o acesso on demand. Vocês receberão um link para a apresentação. As perguntas podem ser feitas a qualquer momento via chat, tá? Todos estarão em mudo e a gente vai manter todo mundo em mudo para que não tenha microfonia e nenhum problema de áudio. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, encaminhem via janela de chat, que a gente vai responder todas essas perguntas no final. Ok? Uma vez mais, obrigado pela presença, sejam bem-vindos e eu vou passar a palavra agora para o Márcio Braz. Muito obrigado, Pedro. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, reforçando o que o Pedro falou, muito obrigado pela presença de todos. Então, a gente tem alguns objetivos nesse nosso webinar. Alguns deles é falar sobre o último ocorrido, que eu acho que não passou despercebido por ninguém, né? Sobre o WannaCry e o evento que teve na última sexta-feira. Então, a gente pretende responder algumas perguntas que a gente colocou no próprio webinar, como garantir que uma nova atualização seja compatível com hardware e aplicações legadas, como gerenciar ciclos complexos, né, de atualização de novas vulnerabilidades e se é possível automatizar a gestão de atualizações e patches. Né? Então, vamos começar falando primeiro do evento como um todo. Nós, brasileiros, somos um povo pacato e a gente não está acostumado com terrorismo em si. E, de certa forma, na sexta-feira foi o que aconteceu, né? Então, uma espécie de terrorismo virtual. Então, muitas empresas ficaram sem saber direito como se proteger dessa vulnerabilidade, dessa espécie de terrorismo. E é por isso que a gente idealizou esse webinar. Eu gostaria, inclusive, de falar que a gente não... É longe da história da Cypher ser uma empresa oportunista, então, aproveitando o evento para vender produtos ou vender serviços, mas sim para reforçar algo que a gente já vinha falando há bastante tempo. É um discurso da Cypher falar sobre gestão de vulnerabilidade e gestão de patches. Então, quando a gente lembra da história de endpoints em geral, de internet em geral, de topologia de rede em geral, a gente, quando ia escrever uma topologia num Visio, a primeira coisa que a gente pensava era na nuvenzinha da internet. Né? Depois a gente puxava o firewall em si, e a sua DMZ, seu MPLS e suas pernas para proteção interna. Tá? O que a gente vem trazer, e a Cypher tem batido muito nessa tecla, que hoje a nossa barreira, o nosso perímetro não é mais a borda da internet, e sim o seu endpoint. Tá? Falando um pouco sobre o WannaCry em si. O WannaCry explorou uma vulnerabilidade conhecida, uma vulnerabilidade que foi lançada pela Microsoft em março desse ano, uma vulnerabilidade que utilizava portas conhecidas como SNB, ou seja, compartilhamento de arquivos, porta 445, e explorou uma vulnerabilidade que a maioria das empresas sabiam, mas não conseguiam fazer a atualização desse parque. E por que ele não conseguia fazer a atualização desse parque? Porque muitas vezes esse parque ele é complexo. Uma empresa que tem de 5 mil, 10 mil, 15 mil usuários, como fazer uma atualização de todo esse parque de um dia para o outro? Ou seja, o evento aconteceu na sexta-feira, como garantir que no sábado essas máquinas já estivessem atualizadas? Então, como garantir que máquinas legadas, ou seja, com Windows 2000, com Windows XP, que a Microsoft gentilmente, é claro que esse gentilmente é discutível,
mas lançou, né, atualizações para o Windows 2000 e XP, algo que ele não tinha nenhum tipo de obrigação para fazer. Como garantir que essas máquinas legadas também estivessem com proteção? Então, é isso que a gente vem abordar nesse nosso webinar. Eu quero deixar claro que a gente vai fazer outros webinars com outros parceiros. A gente acredita, nós da Cypher acreditamos que a segurança em si ela é feita por camadas. Então, não existe bala de prata quando se fala em segurança. Então, é um conjunto de fatores que acaba trazendo, que acaba deixando a empresa mais ou menos seguras. Então, hoje, a gente está aqui com a Trend Micro, a gente está aqui com o Felipe Pires, que é o especialista em segurança da Trend Micro, que vai adentrar num produto que a gente considera como sendo fundamental para essa gestão de patch e de vulnerabilidade, que é o Chip Security e o Office Scan, já com Next Generation. Então, no final desse webinar, a gente pretende responder as perguntas que a gente fez no começo. Antes de passar a palavra para o Felipe em si, eu vou falar um pouco da história da Cypher. Só um minutinho que o Marcos está compartilhando uma apresentação. Legal. A Cypher é uma empresa brasileira, tá? Hoje a gente tem aproximadamente 200 funcionários aqui no Brasil, só que ela expandiu o seu mercado também para o mercado exterior, então hoje a gente também tem uma base igualmente, de tamanho igual na Europa e nos Estados Unidos e em Londres, tá? A gente basicamente tem 4 unidades operacionais da Cypher. Então a gente tem o serviço de laboratório de inteligência, que são os nossos profissionais que trabalham em cima de pentest e trabalham em cima de novas vulnerabilidades, análise de código, forense. A gente tem nossa equipe de GRC, acabou não estando escrito nesse slide, mas nossa equipe de GRC ela trabalha com governança, risco e compliance. Provavelmente 80% do mercado brasileiro de PCI, que faz a certificação de PCI, é auditada pela Cypher. Tá? Então, dentro desse trabalho também é feito aquilo que eu falei, ou seja, conceitos de hardening, conceitos de baseline, conceitos de gestão de vulnerabilidade, conceitos de gestão de patches. Essa nossa equipe presta consultoria para que as empresas se preparem de uma forma organizada para esse tipo de cenário. A gente também tem nossa equipe de serviços profissionais, ou seja, os nossos professional services, que, entre outros players, a Trend Micro é uma das nossas maiores players, faz revenda e integração, implementação de projetos de segurança. E, por último, a gente tem o nosso MSS, o nosso serviço centralizado de segurança, que acaba fazendo a manutenção, operação e monitoramento dos ativos de segurança de sua empresa. Então, hoje a gente acredita que o mercado de segurança mudou. Hoje a gente já tem alguns produtos dentro do MSS, como o Threat Intelligence, que se antevê aos ataques, ou seja, antes mesmo deles acontecerem, são aplicados através de feed de inteligência de segurança, segurança para essas empresas que contratam esse serviço. Tá? Dando sequência, falando um pouco dos serviços de profissionais de segurança, eu vou passar a palavra aqui para o Felipe, ele que vai falar um pouco mais, adentrar um pouco mais no cenário da Trend Micro, que é um grande player de segurança internacional, ou seja, um dos grandes players de segurança, tanto para proteção para endpoint como para servidores. Então ele vai falar um pouco mais desse produto para vocês. Muito obrigado e perguntas a gente responde no final do webinar. Estão só startando, tá, a tela do Felipe aqui para ele começar a apresentação dele. Stop sharing, acho que
Beleza. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe Pires. Obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês aí. Bom, o intuito, falando um pouquinho da Trend, muito rapidamente, não vou colocar no slide, alguns talvez já conheçam um pouco da Trend. Basicamente, a Trend é uma empresa japonesa, tem aproximadamente em torno de 20 anos, 28 anos aí de mercado global, falando, né, de existência, e a gente fala de mercado brasileiro, estamos há 20 anos. Completamos o ano passado 20 anos, esse ano, inclusive, vamos fazer uma grande festa de comemoração aqui no Brasil, São Paulo, estão todos convidados aí a participar e comemorar. Então, falando especificamente desse ataque que aconteceu, eu acho que o intuito desse webinar é justamente a gente voltar a falar e reforçar a importância da segurança nesse sentido. Então, bem como o Márcio comentou, foi um ataque que comprometeu uma série de fatores nas empresas que a gente ajuda e outros que a gente tem conhecido também. Então, basicamente, a gente já tinha notícias do vazamento de um exploit que explorava algumas falhas, né? Então, isso foi publicado já pelo blog da Trend em 18 de abril. Então, tem algumas referências aí que a gente já tinha descoberto por parte dos nossos pesquisadores desse exploit que fazia esse processo de exploração, mas ele não linkado ao WannaCry, né? Um dos focos desse tipo de malware foi justamente a exploração de sistemas legados, né? Que eu acho que toda empresa, toda corporação ainda tem aquele bom e velho sistema financeiro com aquele Java desatualizado, não por uma necessidade, não por uma obrigação, mas uma necessidade, né, que faz parte da aplicação específica que requer um sistema mais antigo. E, como eu trabalhei numa empresa que tinha esse tipo de sistema, por exemplo, então a gente acabava ficando limitado a esse Java especificamente. Então, o WannaCry explorou uma falha de sistemas legados, não só sistemas legados, mas como um todo, assim, acabou explorando principalmente sistemas legados, entre outros, tá, que a gente percebeu. Um dos pontos importantes que a gente viu aqui, algumas telas dessas infecções que a gente viu em volta, não somente do Brasil, mas especificamente isso foi essa tela, esse monte de tela azul aí com esses 3 computadores infectados. Nós recebemos isso de não era cliente nosso ainda, mas foi no México, inclusive, que nós recebemos essa foto. Então, foi uma coisa, inclusive, interna desse ataque que aconteceu, né? Esse aeroporto, se não me engano, é na Alemanha, tá? Que sofreu esse ataque, inclusive. Aqui um pouco do que aconteceu no mundo, né? E aí isso é interessante para desmistificar um pouco o tempo do início do ataque até o término desse ataque. E é importante citar aqui, se a gente reparar, né? A gente percebe aqui, eu já estou colocando o mouse, aonde está o nosso bom e velho Brasil, né? Às vezes a gente fica pensando que, bom, isso só acontece na Europa, Estados Unidos, mas não, né? A gente percebeu que muitos sofreram esse ataque aqui no Brasil, né? E a gente espera que vocês não tenham passado por isso, né, de alguma maneira, mas se tiverem, que a gente possa principalmente voltar o backup, muitas vezes, que é a única forma de poder voltar um arquivo criptografado, né? Então, isso é uma forma de explicar bem o que aconteceu no mundo, né? Então, foi um ataque geral, não foi nada destinado a alguém, não foi um APT, um ataque direcionado a um target específico, mas foi realmente uma exploração, né? Aqui, ponto do o que a Trend observou nesses últimos tempos, assim, né, em cima especificamente desse ataque. Aqui são alguns dados que a gente coletou da nossa Big Data, né, que nós chamamos dentro da Trend de Smart Protection Network, tá, ou SPN. Basicamente isso é uma Big Data, ou seja, todos os nossos clientes, eles alimentam essa base, né, com os artefatos que eles coletam, né, ou também artefatos que podem ou não ser maliciosos, mas principalmente os maliciosos. Aí a gente está falando de reputação, web, de arquivo, os hashes desses arquivos maliciosos, os sites que são utilizados para ataque, né? Os próprios pesquisadores da Trend, hoje a gente está falando de aproximadamente 3 grupos de pesquisadores, tá? Um deles são pesquisadores que estudam ameaças como um todo, ameaças locais, regionais e ameaças futuras, tá? Então, quando a gente fala de ameaças regionais, a gente fala por país especificamente, ou por continentes. Então, a gente tem hoje, por exemplo, um pesquisador local que atende ao Brasil e atende ameaças brasileiras. Então, esse pesquisador, inclusive, na sexta-feira, ele estava envolvido e coletando o sample, né, que seria um possível malware, e para fazer análise, tentando ver o que conseguia entender de características para essas informações. Então, nós temos esses pesquisadores, são mais ou menos 1.200, e além disso, com a aquisição de um produto que a gente fez há um tempo atrás chamado Tipping Point,
a gente não só adquiriu esse produto, mas o mais interessante foi que nós adquirimos o laboratório que aporta tecnologias para esse produto, que é o DV Labs, que são pesquisadores que estudam especificamente a questão de vulnerabilidades, né? Então, eles aportam justamente essas questões de descoberta de novas vulnerabilidades, e além do DV Labs, a gente também adquiriu o ZDI, que é chamado Zero Day Initiative. O que é isso, Felipe? É um laboratório de pesquisadores autônomos, eles não são vinculados à Trend, mas eles são pesquisadores autônomos que ficam pesquisando o dia inteiro novas vulnerabilidades, e ao invés de eles venderem isso no mercado negro, eles aportam isso para a Trend, são reconhecidos, seja eles pelo nome, né, por serem descobridores de uma CVE, como também ganham aporte financeiro por terem descoberto essas falhas. Então, com isso, a gente acaba tendo um trabalho e acaba tendo essa informação antes, por isso que a gente acaba publicando isso por causa desse retorno, né, desses pesquisadores. Então, a gente começou a fazer essa análise dentro de toda essa base que eu comentei para vocês, a gente já começou a fazer algumas detecções a partir de maio, né. Então, desde abril, na verdade, março, a partir da descoberta da vulnerabilidade, abril, o processo do exploit, e maio começou a se verificar alguns comportamentos com relação a algumas das nossos produtos que fazem esse tipo de detecção. Então, até o marco zero, que seria o start dessa infecção, a gente começou a perceber algumas informações. Então, ali estão alguns tipos de detecções via camada de rede. Depois a gente fala de vacina, que a gente começou a trabalhar daí especificamente em cima da equipe de pesquisa, vendo que o sample fazia, né, o artefato, o executável que fazia essa criptografia, a gente começou a criar vacinas para fazer essa proteção. Então, percebam que do marco zero, que é essa linha laranja, até o reporte final do processo de ataque, a gente consegue verificar ali uma série de evoluções em termos de detecção. Logo depois também a parte comportamental. Então está tudo isso ligado à forma de detecção desse malware, tá? E bom, como funciona esse malware? Então eu vou entrar um pouquinho mais técnico para a gente entender esse processo do WannaCry, como é que ele aconteceu, tá? Então basicamente o fluxo da infecção é simples, onde ele chegava através de um executável, né? E aí ainda não tem a confirmação se isso foi feito através de um e-mail, qual que era o e-mail, ou qual que era o marco zero dessa infecção, qual foi o primeiro indício. Existem algumas das informações que podem ter sido feitas através de um e-mail, ou de uma máquina comprometida que já tinha uma porta de acesso aberta para fora e alguém que simplesmente acessou e jogou o malware lá dentro. Então ainda não tem uma informação exata do marco zero, né, onde chegou. Basicamente, o que a gente conseguiu perceber é que até a chegada do exploit, ele tinha um processo ou esse executável, que tinha um processo de se auto-startar, por isso que dentro do script dessa execução, ele se auto-startou, e por isso que muito se falou com relação ao processo de warming, né, que seria o quê? Eu não preciso ter alguém que clique nesse arquivo para ele continuar infectando outras máquinas dentro da minha empresa. Então, através desse serviço que automaticamente fazia esse processo, né, é que ele seguiu o fluxo, né? No marco 2 realmente é startando esse serviço, o ponto 3 seria realmente dando o comando ali do TSXZ, que é o comando de criptografia, né? E logo depois do comando de criptografia, né, ele executar de fato a criptografia como um todo do malware em si, certo? Aqui algumas variáveis de como, a partir do momento que chegou o primeiro sample, né, e as possíveis variáveis que foram surgindo ao longo daquele mesmo dia, tá? Então, esse é uma coisa interessante, porque às vezes quando a gente fica restrito a uma assinatura, né, a gente acaba ficando meio restrito a um único tipo de proteção. Por isso que, bem como o Márcio comentou, né, a proteção em camadas ela é extremamente importante, tá? Porque cada vez mais eles têm esse processo de ser mutáveis, né, ou de se auto-mudarem, né, ou de mudar, ou de se alterar, né? Então, até a gente vê aqui a questão, deixa eu achar o meu mouse aqui, ó, tem o processo de kill switch e de no kill switch. Então, basicamente, ele tinha dentro do script da execução dele uma URL que fazia acesso a essa URL, e quando ele conseguia chegar nesse domínio e acessar esse domínio, ele parava o processo de execução. Então, tinha alguns deles que tinham isso, outros que não tinham esse processo dessa URL, né? Então, esses são alguns indícios de como ele justamente tem esse processo de se auto-startar e mudar as suas variáveis, né? Então, isso que é importante. Bom, legal. Entendemos um pouco do processo de como funcionou o ataque, como isso ocorreu, como a gente consegue trabalhar com o processo de proteção dessas camadas, né?
Então, a gente tem algumas maneiras. A primeira delas seria a parte de como evitar que esse exploit aqui no ponto 1, né, como ele seria capaz de ser protegido, como eu tenho como proteger o meu endpoint, como eu consigo proteger o meu ambiente de servidor. E no ponto 2 seria, de fato, o start dessa execução, né, desse arquivo, né, a partir do momento que eu startei o serviço, até executar, de fato, a criptografia, começar os processos de comprometer os arquivos e aí, de fato, executar a criptografia de todos os meus arquivos. Então, como eu consigo proteger? Então, existem algumas formas de proteção, e agora a gente vai comentar como a Trend conseguiu auxiliar os seus clientes e alguns não os clientes nossos a gente conseguiu ajudar, ainda estamos ajudando alguns, inclusive, que não são clientes Trend, mas é uma cultura japonesa que a gente tem, então a gente acaba auxiliando nesse sentido, tá? A primeira delas seria com o que nós chamamos de Virtual Patch, tá? O Virtual Patch basicamente é uma forma de proteção para a execução ou para o ponto de o exploit explorar essa vulnerabilidade. Então, a Microsoft disponibilizou isso em março, essa CVE, essa informação de equipamento vulnerável. O que a gente fez basicamente foi criar uma regra em cima dessa proteção, né? Então, nesse sentido, a gente criou 4 regras que faziam a exploração dessa vulnerabilidade. Então, a partir desse momento, todos os clientes que tinham essa proteção, eles estariam cobertos com relação a isso. Então, a gente tem 3 produtos aqui que a gente basicamente colocou que fariam essa proteção e foi basicamente o que os nossos clientes fizeram. Foi justamente, alguns eles me ligaram na sexta e perguntaram: Felipe, eu estou com a ferramenta tal aqui de vocês, estou protegido, como não estou protegido, e queriam saber justamente esse processo. Então, basicamente, como funciona, né? Então, imagina o tempo de descobrir uma vulnerabilidade, o tempo que o fabricante disponibiliza isso, no caso a Microsoft, que disponibilizou por volta de março, do mês de março, e às vezes a gente entra nesse fluxo, né? Eu preciso testar, de fato, esse patch, porque para não ver se não vai implicar numa outra aplicação que está rodando num servidor, e até conseguir aplicar ele totalmente. Então, com isso, né, com o Virtual Patch, a gente conseguiu proteger os nossos clientes para ele ter esse time, né? Pensando naquelas oportunidades, que ele consegue o quê? Que ele vai conseguir atualizar o patch depois. Mas aqueles sistemas legados que ele não consegue atualizar, ele vai continuar protegido, porque a gente está falando de uma proteção de host, né, um IPS de host, protegendo que esse pacote explore essa vulnerabilidade. Então, basicamente o processo funciona assim: imagina que tu tenhas aí 4 servidores com sistemas operacionais diferentes e aplicações diferentes, certo? Como funciona essa proteção? Ele basicamente roda um scan por recomendações, então ele roda um scan nessa máquina, valida quais os sistemas vulneráveis, quais o SO vulnerável, qual a aplicação que está instalada lá dentro, e a gente fala de Apache, a gente fala de S, a gente fala de Java, de Adobe, qualquer aplicação que tu possa ter numa estação servidor ou numa estação cliente, ele vai rodar esse scan, vai elencar esses serviços que estão vulneráveis, e com isso ele vai criar, por exemplo, imagina que aquele servidor de CRM tem 100 vulnerabilidades, ele vai aplicar uma regra para essas 100 vulnerabilidades, ele vai assinar uma regra. Imagina que o SAP, por exemplo, por ser um sistema 2008, tem só 40 regras vulneráveis, então o que ele vai fazer? Vai aplicar essas 40 regras. E assim por diante. O servidor de intranet, que é Linux, por exemplo, ele vai trabalhar da mesma maneira, vai avaliar o que está vulnerável e vai aplicar essas proteções. Então funciona exatamente assim que o Deep Security se comporta através desse conceito chamado Virtual Patch. Então basicamente o Virtual Patch é o quê? Se a gente fizer uma analogia, né? Imagina que tu está na tua casa e tu está com a janela aberta, que é basicamente isso que é uma máquina sem patch, né? Ela está aberta, são 3 horas da manhã, qualquer um pode entrar por aquela janela, porque ela está aberta. O Virtual Patch ele não vai fechar essa janela como um patch faria. O que ele vai fazer vai ser criar uma grade, ou seja, ela continua aberta, mas ele vai ter uma grade impedindo que esse ladrão possa entrar dentro de casa. Então, um exemplo bem simples, explicando como é que é a atuação do Virtual Patch. Ele não aplica o patch, mas ele blinda essa porta de entrada que o atacante iria utilizar. Então, se vocês imaginarem, aqui tem justamente isso que eu comentei para vocês, os sistemas aqui, e aí existem as regras via CVEs, linkada a uma vulnerabilidade específicas, como existem regras específicas para exploits ou regras smart. As regras smart, basicamente, eles pegam várias vulnerabilidades, vários exploits, e aqui entra o que eu comentei para vocês, ó, scan por recomendações. Então, além de rodar um scan, vocês conseguem, inclusive, automatizar o processo, que é o quê? Eu consigo implementar, como está bem ali no final, eu só perdi o meu mouse aqui,
aqui. Está bem o quê? Implementar a regra de IPS automaticamente. O que é isso? Deixa implementado para que toda sexta-feira ele rode esse scan e automaticamente aplique as regras. Então, quer dizer, Felipe, que se eu tiver isso, toda sexta-feira à noite eu rodo isso, automaticamente eu vou chegar sábado e vai estar aplicado as regras? Exatamente. Para isso eu vou dar um patch. Como é que ele faz? Ele vai ver que aquela regra que estava vulnerável não está mais, ele vai desassinar aquela regra e tu vai estar permanecendo protegido porque agora tu está com o patch. Então ele tem inclusive a sua automatização para te auxiliar nesse sentido. Certo? Bom, entendemos a proteção por parte de exploit. Vamos pensar no ambiente, na parte de execução em si do malware de criptografia. Tá? Como funciona e como a gente poderia detectar. Aí entra todo o processo de detecção no endpoint, tá? E todas essas tecnologias que possuem as proteções. Pensando no pacote que entrou dentro desse ambiente, nesse ataque, a gente teria a primeira forma de detecção, que seria como? Pegar esses artefatos, esses componentes e tirar tudo que é dado bom, através de reputação. Aí entra aquela database que eu comentei para vocês, aquele Big Data chamado Smart Protection Network, que é onde eu faço a primeira análise de todo esse processo desse arquivo. Reputação, o que eu conheço, o que eu não conheço, se aquele é executável, se eu tenho alguma regra de controle de aplicação ou não. Então essa é a primeira análise do funil, a parte de endpoint que eu faço. Segunda parte que a gente analisa é o quê? Análise que nós chamamos de Machine Learning de pré-execução. Pré-execução significa que eu não executei esse artefato. Então pensando nas formas que esse malware pode ter chegado, seja via e-mail, seja via OneDrive, Dropbox, como foi algumas das informações vinculadas, mas não comprovadas. Imagina que eu cliquei naquele link e ele baixou. Quando esse executável baixou, a primeira análise que eu faço no processo de reputação, se eu não conheço, é passar para a segunda etapa chamada Machine Learning de pré-execução, que é nesse ponto que a gente está. O que eu olho? Eu pego esse zip que chegou e olho todo o artefato estático dele, esse arquivo. Então, por exemplo, se dentro desse executável eu tiver todo ele malicioso, eu, no baixar da internet, já consigo definir se ele é malicioso e parar ele, dropar ele nesse momento. Se ainda assim ele tem arquivos que são bons e que são ruins dentro dele, como por exemplo, algumas técnicas que eu tenho observado é que dentro desse zip eles colocam um arquivo malicioso ou um serviço que chama uma URL maliciosa, mas colocam chamadas de Windows, por exemplo, que são processos legítimos do System32 ou de drivers legítimos do Windows. Então, tu não pode definir que aquele zip que está sendo baixado ele é malicioso, porque ele tem coisas boas lá dentro. Então, por isso que eu tenho que limpar partes dele. Aí, se eu não consigo detectar um machine learning para execução, eu entro para a parte de análise de comportamento. Que é o quê? Que é quando o usuário vai clicar nesse arquivo. Então, eu faço uma análise desse comportamento. Por exemplo, imagina que alguém entrou na minha casa por volta das 3 da manhã. Se alguém pular o muro da minha casa, no mínimo é um comportamento suspeito. É uma pessoa que está fazendo algum dano na minha casa? É um assaltante? Pode ser. Como também pode ser simplesmente alguém que esqueceu a chave, que saiu à noite e esqueceu a chave. Ou como eu que vim até aqui hoje a Saifa e esqueci minha carteira em casa. De verdade, isso não é brincadeira, isso é verdade mesmo. Aí eu quase tive problema na entrada, mas eu esqueci minha carteira. Mas eu não sou um cara malicioso, né? Eu não sou um assaltante. Eu simplesmente esqueci a minha carteira no caso. Então essa é uma forma de análise do comportamento, que seria o quê? Eu entrei no Windows quando eu fui executado e o processo natural é subir um processo, né? Startar um executável, criar uma pasta no desktop. Agora, se eu vou lá e crio pasta no temp, se eu faço chamadas no service host, se eu estou alterando DLL, se eu estou começando o processo de criptografia, que é um comportamento diferente, por si só, já é uma forma de eu entender esse comportamento e fazer esse bloqueio. Ainda assim, se eu não bloqueei, entra o processo de machine learning de execução, que é o quê? É eu entender todos os comportamentos de fato desse executável e fazer uma comparação com a minha database e dar uma definição assim, cara, esse executável, ele tem 90% de chance de ser malicioso. Por quê? Porque ele faz esse caminho, ele tem essa característica, ele faz essa alteração dentro do meu ambiente. Então, onde eu executo de fato o arquivo e eu consigo fazer o bloqueio. Então, são analisando e pensando nessas duas formas de proteção antes e depois do processo de ataque. Legal. E o malware desconhecido? Como eu trato isso, Felipe? Como eu posso tratar? Porque a gente estava comentando, o Márcio bem comentou, era uma vulnerabilidade conhecida, o malware também não era tão novo assim, foi um malware novo criado para explorar uma vulnerabilidade conhecida. Mas o que é desconhecido? O malware desconhecido,
uma vulnerabilidade desconhecida, como a gente trata isso? Aí entra um processo de análise exatamente do que está trafegando na minha rede. Então a gente tem uma vertical que faz essa análise do tráfego de rede, que simplesmente é um sensor, é um espelhamento que é feito do switch core, por exemplo. Ele analisa o que entra e o que sai da rede, testa isso num ambiente controlado, chamado sandbox, que é como se eu fosse emular, né, ou testar de fato, como se alguém estivesse clicando ali dentro daquele artefato e executando. A gente olhando o comportamento desse malware, e em cima disso tomando as ações de bloqueio junto às ferramentas da Trend, ou ainda até mesmo alguns players terceiro que a gente faz a integração inclusive, certo? Então, o processo basicamente é todo ele interconectado, se a gente pensar nesse processo de análise de inspeção de rede. Então, ele entrou no teu ambiente, passa pelo teu firewall, passa pelo sensor de rede, analisa o que entra no servidor, no endpoint, e foi essa camada que a gente está falando aí, foi a primeira análise que a gente começou a ver o comportamento do WannaCry. Foi exatamente através dessa que a gente começou a ver o comportamento, e é daí que a gente consegue encontrar muito zero day dentro das empresas que a gente, seja através de acompanhamento de POC, seja até mesmo através de clientes, certo? Aqui ele traz um pouco de visibilidade, para vocês terem uma ideia da console dele. Então, targets de ataque seriam APTs que ele teve, e-mails, ameaças conhecidas, e-mails, né, parte de ameaças que vêm por e-mail, CIC, ou seja, chamadas, né, e aí dá para ver já a localização, inclusive, de onde veio esse CIC, de onde estava linkado esse IP. É basicamente isso que vai trazer essa ferramenta. Então, finalizando aqui, eu acredito a nossa parte, para ir para as perguntas, uma proteção de fato única, ela não é vencedora, ela vai te auxiliar numa única parte. A gente acredita de fato no processo de proteção por camadas para tu realmente elevar o nível de segurança, certo? E aí uma opinião do pessoal do Gartner mesmo em cima desse processo de proteção em camadas, o quanto isso é importante, né? De que realmente, aí entra um outro slide que eu até não coloquei na apresentação, mas conversando com o pessoal que faz pentests, e a própria Cypher faz inclusive, conversando num evento de segurança, eu fiz um questionamento para um pentester. Existe algum sistema intransponível? Foi a minha bela e boa pergunta, né? E a resposta dele foi simples, e talvez vocês já saibam, e talvez vocês estejam rindo de mim, que foi o seguinte: não, todo sistema é possível de a gente infectar. Então eu falei, legal, e ele deu uma palavrinha que define muito bem isso, e se vocês saírem desse webinar com essa palavra, para mim, eu estou satisfeito. Que é qual? Ele falou: o sucesso de um atacante depende de uma única palavra, chamado esforço. Se eu tiver uma única porta ou barreira para esse atacante, quando ele der o bypass ou ele ultrapassar essa porta, ele não vai ter esforço, ele vai ter sucesso. Se eu subir essa série de camadas, né, que a gente está vendo aqui, desde o meu perímetro firewall até a parte lá do endpoint, eu estou aumentando o esforço. Então lembrem disso, esforço. Eu estou aumentando esse esforço por parte do atacante. Quando ele tiver mais esforço, ele vai ter duas saídas. Ou ele continua gastando tempo com o ataque, ou ele muda o target. Ele pensa num outro target para atacar, numa outra empresa para atacar. E com isso, tu eleva o teu nível de segurança. Certo? E aqui informações do Gartner, eu acho que é interessante, fala de vários players. A gente está falando de Trend, obviamente, mas tem outros players de segurança que vocês podem avaliar, fiquem super à vontade. Uma referência do Gartner aí para vocês terem uma ideia, a gente é o segundo ano consecutivo, mas isso é mais a título de informação mesmo, tá? Aqui um pouco das nossas redes sociais, mas eu acho que da minha parte, Pedro, Márcio, é isso. Eu não sei se o pessoal tem dúvidas aí, enfim, a gente pode ir às dúvidas, as perguntas, e a gente tenta esclarecer aí algumas delas. Obrigado, Felipe. A gente tem sim algumas perguntas aqui no nosso chat, e relembrando, essa é a hora, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, use a janela de chat para mandar a pergunta para a gente. O Adriano comentou aqui, eu não sei se é uma pergunta ou um comentário, mas ele falou: existe informação do Marco Zero ser via Dropbox corporativo? Nas notícias que vi nos últimos 3, 4 dias, vi que os vetores de propagação eram basicamente phishing, spear phishing e até o uso de malvertising, né, os anúncios falsos aí. Vocês ficaram sabendo de algum outro vetor por contaminação de arquivos, nuvem, alguma coisa assim ou não? O que a gente teve de informação por parte dos pesquisadores foi, assim, nada comprovado. A gente não chegou no Marco Zero onde startou, de fato, essa ameaça, mas os indícios levam a crer que tenha sido por e-mail. Indícios, não comprovado. Então, eu também li essa questão do Dropbox, mas também não foi comprovado. Então, bom, se a gente pensar no que a Trend já analisou, e talvez não só a Trend, mas qualquer player de segurança que
trabalhe com proteção avançada, e-mail, todos eles vão dizer a mesma coisa, tá? Mais de 90% dos ataques vêm por e-mail. Ok. Então, essa é uma das respostas. Excelente. O Adriano também comenta e pede um comentário sobre o impacto das atualizações e a resolução dessa ameaça era a aplicação do patch, né, fornecido pela Microsoft no Windows, mas qual o impacto e como lidar com essas atualizações nos ambientes críticos, né, em servidores que não podem parar, em ambientes que estão em produção e não podem ter downtime? Como é que a gente pode mensurar esse impacto e qual é a diretiva e qual é a dica para a gente fazer essa atualização em ambientes de alta criticidade, né? Perfeito. Bom, o que a Trend trabalhou muito forte, e não só a Trend, mas lendo um pouco do que o mercado falava também, o patch ele sempre é a melhor resolutiva, né? Obviamente que a gente entende os impactos das aplicações. Eu acho que esse é o grande dificuldade, o grande desafio que as corporações têm em atualizar patches, né? Que é justamente o quê? O quanto eu vou atualizar e quanto não vai me parar a aplicação crítica, como o Adriano, né, comentou. Uhum. Então, a Trend pode auxiliar você justamente com o Virtual Patch. Por quê? Porque o Virtual Patch ele não vai criar regras em cima daquilo que não é vulnerável. Ou seja, aquilo que tu aplicou o patch, eu não vou precisar proteger. Eu vou proteger realmente aquilo que está vulnerável. Então, o meu nível de regras vai ser menor. Por consequência de ser menor, tu não causa impacto em nenhuma aplicação. Entende? Porque tu só vai proteger aquilo que realmente está explorável. Uhum. E te dá tempo. Eu acho que o grande detalhe da aplicação crítica vai te dar um tempo para que tu possa testar esse patch, para ver se não vai aplicar pensando no ambiente crítico de servidores, né? Claro que quando a gente fala de endpoint, que a gente também falou de proteção não só para servidores, mas endpoint também, é mais fácil, né? Porque tu roda isso à noite, ou tu consegue trabalhar, não impacta tanto o usuário no endpoint, né? Então, por exemplo, algumas experiências que eu tive na sexta-feira foi de chegar em clientes que falaram assim, não, nós estamos seguros porque a gente já tinha o patch da Microsoft atualizado, então a gente nem se preocupou com segurança a nível de camadas, assim, nessa parte de servidores, porque a gente já tinha, e nas estações de trabalho não precisou colocar nenhuma outra ferramenta, porque todos os patches estavam atualizados. Então, o que a gente percebeu, por exemplo, algumas empresas do Brasil aqui que decidiram parar. Mandaram os usuários embora e pararam, desligaram todas as máquinas. Ficaram offline, pelo menos até essa proliferação toda, massiva, terminar. Claro que se algum processo já tinha startado um comando de criptografia, ao startar a máquina, automaticamente o processo sobe de novo e finaliza. Mas basicamente isso. Excelente. A gente tem uma pergunta do Bruno aqui, e ele pergunta o seguinte: um repositório de Big Data muito extenso e várias ferramentas de detecção podem ocasionar falsos positivos, certo? Até mesmo porque as características de um ransomware ou malwares não são únicas. Como lidar com os sistemas, Braz e Felipe, de detecção e com essa probabilidade de se ter falso positivo? Né? Como a gente lida com isso? O falso positivo é uma coisa bem interessante, né? E eu achei interessante essa pergunta, porque ontem mesmo eu saí de um cliente quase meia-noite, e um cliente, ele me fez esse seguinte desafio, ele me perguntou, né? Eu falei assim, eu duvido que tenha uma empresa no Brasil com tantas ferramentas de detecção como eu. Tu nunca viu isso? Porque ele tem 4 players de segurança lá dentro. E eu falei, não, eu conheço algumas empresas que têm isso. Só que a grande dificuldade é realmente o gerenciamento desse processo, né? E aí talvez entre o ponto que o Bruno bem citou, né? Talvez o falso positivo. Tem várias ferramentas, né, de detecção e tudo mais. O Big Data, eu acho que isso facilita a questão de não ter falso positivo. Porque a partir do momento que tu tem um Big Data, significa que alguém já provou deste malware. Então está testificado por alguém que realmente é malware, certo? Sendo malware, ele não vai ser um falso positivo. Ele é malware, tá? Testificado, tá na pedra, né? Que nem a gente diz, está assinado, é malware. Então, quando eu tenho um Big Data que tem uma boa alimentação, seja através de pesquisadores, seja através de ameaças como um todo, e uma coisa interessante que eu nem comentei, mas todos os clientes da Trend, a grande maioria, eles têm uma coisa que nós chamamos de Smart Feedback. O que é isso? Se eu coletei um sample aqui e a Cypher é meu cliente, esse sample que a Cypher coletou, ele vai abastecer esse sample lá na SPM. O Big Data da Trend recebe esse hash, não é o arquivo, é o hash desse arquivo malicioso, e abastece essa nuvem. O cliente está lá na Rússia, ele vai ser atualizado por esse hash aqui no Brasil. Ou seja, a grande vantagem da Smart Protection da Trend é essa alimentação global que ela tem. Então, o ataque acontece na Rússia, em questão de segundos eu tenho no Brasil a defesa.
porque alguém colocou ou descobriu o hash lá. Então lembrem daquele sensor que eu coloquei para vocês, que eu mostrei. Ele é um sensor que testa em sandbox. Se eu testei algo Zero Day, eu alimento a SPN, que por sua vez alimenta o Brasil inteiro e o mundo inteiro. Então, essa é a grande facilidade de se evitar o falso positivo. O falso positivo que grande a maioria dos players de segurança enfrentam é principalmente uma aplicação que tem um processo escrito errado. E daí não é falar mal dos desenvolvedores, não, longe disso, não é esse o meu intuito, mas é, por exemplo, assim, qual a necessidade que uma aplicação tem, por exemplo, de fazer uma alteração no service host que é responsável por alterar XDLLs dentro de um ambiente? A aplicação tem realmente essa necessidade? Não, não tem. Então, por que ela foi escrita assim? Porque isso é um comportamento de malware. De novo, é um comportamento. Então, é aquela coisa, se eu estou vendo que a pessoa anda com faca todo dia no bolso, ou sei lá, uma arma, de duas uma, hora policial, ou sei lá, a arma até pode ser um policial, agora uma faca, o policial não anda com faca, né, gente? Então, assim, são indícios, são flags, né? Vai vendo. Basicamente é isso. Excelente. E aqui, só para ilustrar uma ação paliativa, o Rodrigo está comentando que ele teve que instalar em todas as estações de trabalho, em situação emergencial, né, na segunda-feira, os patches 1 a 1, falando que foi bem complicado e que ele ficou praticamente o dia todo fazendo a atualização das estações. Então, o processo de atualização, seja de sistema operacional, de qualquer aplicação, é trabalhoso, demanda tempo e demanda uma gestão mais ativa, né? Para finalizar, eu queria deixar uma mensagem da Cypher de tudo que a gente falou, tá? Então, o primeiro ponto que a gente ilustra aqui é conscientização. Conscientização do seu usuário, conscientização da sua equipe de trabalho, conscientização do seu board, de que tecnologias e segurança não é algo que a gente não pode ser encarado como um ônus ou como algo que vai tirar dinheiro, né? E sim como algo que vai trazer dinheiro. Isso a gente conseguiu ver nesse último cenário como uma parada dessa magnitude pode trazer malefício para as empresas. A segunda é se manter sempre up-to-date. Independente de qual é o sistema operacional, independente de qual e principalmente ambientes críticos, é se manter sempre em up-to-date. E se tudo isso falhar, se a conscientização não acontecer, se o up-to-date por algum motivo não acontecer, a gente tem que ter visibilidade disso. Então, visibilidade é o que deixa a gente um passo à frente dos atacantes. Então, colocando tudo isso e agregando a proteção em profundidade, a proteção em camada, como a gente bem falou aqui, seja qual ferramenta a gente vai trazer uma segurança para dentro da nossa empresa. Fiquem à vontade para solicitar que a gente faça POC, uma demonstração desse produto que a gente apresentou hoje, da Trend Micro e de seus processos. A gente está disposto a ir aí mostrar para vocês, seja por demo, seja por POC. Fiquem à vontade para abordar a gente. Outro detalhe, acabando aqui o webinar, a gente vai passar um documento mais técnico sobre o WannaCry, tá? Para falar isso que o Felipe mostrou para a gente no processo de infecção, como ele aconteceu e que formas que o worm se propagou nas empresas. Excelente. Nós temos mais algumas perguntas aqui, mas a gente já estouramos o tempo. Eu vou ter certeza que a gente responda e fazer com que essas perguntas sejam respondidas via e-mail. Uma vez mais, a gente está gravando essa apresentação, vamos enviar o link para que vocês possam assistir, compartilhar on demand com outras pessoas da equipe aí. Eu agradeço a presença de todos mais uma vez, nós estamos sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida e fiquem atentos aos novos convites, essa é uma série que a gente inicia hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. O Felipe tem um último recado para passar aqui. Não, legal. Na verdade, a importância da Trend de trazer aqui justamente essa visibilidade para vocês do que aconteceu. Algo que a gente tem feito, como eu comentei, com clientes e não clientes Trend, são duas questões, tá? Oferecer uma coisa que nós chamamos de gap analysis, tá? Que a gente utiliza uma das ferramentas para trazer visibilidade do que acontece no tráfego de rede, então a Cypher nos apoia nisso muito bem. A gente utiliza essa ferramenta apenas para dar uma visibilidade, deixa ele rodando na empresa por volta de 1 ou 2 semanas no máximo, e aí com isso a gente consegue passar justamente algumas recomendações de segurança.
Elas podem ser desde uma aplicação de patch, como nós comentamos, até um tuning no proxy que vocês têm. Ou num firewall, que, por exemplo, a Trend nem fornece firewall, tá? Ou até mesmo regras mais bem definidas de AD, que é outra coisa que a Trend não tem nada a ver com isso. Ou, sei lá, tenha uma boa regra de backup, que a Trend também não vende nada de backup. Então, assim, essa ferramenta é utilizada realmente para poder trazer uma visibilidade e talvez como auxiliar vocês nesse processo de segurança para redes. E o próprio Virtual Patch para validar sistemas críticos, né? O quanto eu tenho de vulnerável no meu ambiente legado ou no meu aplicação, ou no meu servidor crítico, como o Adriano comentou. Então, são duas coisas que a gente pode auxiliar vocês em algum momento. Vocês têm o contato do pessoal da Cypher, e o meu também, a gente está à disposição. Eu peço depois que o Pedro possa passar meus contatos para a base. Se quiserem, podem usar a Cypher sem problema nenhum. A gente está à disposição de vocês quando precisarem. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Tá? Excelente. Uma vez mais, obrigado ao Marcos pelo apoio técnico, o Brás, especialista de segurança aqui da Cypher, e o Felipe, especialista de segurança aqui da Trend. Uma boa tarde para todos. Obrigado pela participação.